Muito bem, nós estamos com a Danila aqui da Vigilância Epidemiológica. Danila, nós estamos tendo vários casos de dengue aqui no nosso município, né? Sim, nas últimas semanas os casos aumentaram muito e devido também às chuvas, né, que fazem com que os criadores voltem o processo de transformação da larva e tudo, e os casos estão aumentando rapidamente. Danila, os principais sintomas da doença, é lógico, já é uma doença conhecida, muito tempo que a gente convive com ela, mas quais seriam os principais sintomas para a pessoa estar procurando um atendimento médico? Os principais sintomas são febre, né, dor no corpo, dor articular, né, dor nas juntas, como as pessoas relatam, dor auricular, que é dor nos olhos, dor de cabeça, pode acontecer náusea, vômito, né? Manchas na pele na fase final da doença da dengue pode ocorrer as petequias, mas é muito importante que a pessoa procure atendimento médico para que seja feito o diagnóstico. Essa questão de se automedicar, jamais, né? Porque tem alguns medicamentos que não podem ser usados se a pessoa tiver com dengue, né? Sim, muitos não podem ser usados, outros podem ser suspensos, né, medicação de uso contínuo. Às vezes o médico pode suspender durante o período da doença, então é indispensável que a pessoa procure atendimento médico para que essas orientações sejam feitas. Muito bem, quais são as ações que o município está tomando, que a secretaria, que a vigilância está tomando para combater a dengue? Nós estamos vendo fumacê, houve orientação com relação à limpeza de quintais, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas? Realmente, os bloqueios estão sendo feitos, os bloqueios são feitos de acordo com a notificação, na região onde foi notificado um caso suspeito, é feito bloqueio de inseticida naquele quarteirão e nos quarteirões próximos, né? Para tentar eliminar esse mosquito adulto, o mosquito que transmite a doença. Mas o mais importante, além de eliminar o mosquito adulto, é fazer a eliminação dos criadouros, porque você atinge o mosquito adulto, mas ele deixou ali depositados os seus ovinhos, as larvas, né? Que vão eclodir e vão continuar a cadeia de transmissão da doença. Então, o mais importante é a eliminação dos criadouros. Danila, nós temos um número de casos muito grande. Chega a estar preocupando já a secretaria, já chega a preocupar o município essa quantidade de casos que nós estamos tendo? É preocupante sim, porque a nível nacional e estadual os casos têm aumentado, inclusive os casos graves, né, onde é necessário internação e transferência para a unidade de terapia intensiva, então é preocupante sim. O município trabalha para que isso não ocorra, mas anualmente a gente tem um período epidêmico da dengue, né? Em qualquer cidade a gente tem esse período epidêmico, mas a gente tenta minimizar os casos, né? Para que não ocorra casos graves e muita gente seja atingida por essa doença, mas é necessário a ajuda da população em relação aos criadouros. Vocês têm um levantamento de quais regiões da cidade estão sendo mais atacadas, com um número maior de casos, ou está de uma forma geral, de maneira geral o negócio? Inicialmente a gente tinha alguns pontos, né, específicos da cidade. Agora, nas últimas semanas, como eu disse, com o aumento dos casos, todas as regiões a gente tem pelo menos um caso. Muitos casos estão concentrados em alguma região, mas hoje a gente tem casos em todos os bairros praticamente da cidade. Somente em Ouro Branco, que a gente teve um surto alguns meses passados, nesse momento lá os casos estão diminuídos, né, ou zerados, mas aqui em Tiquira os casos têm aumentado em todas as regiões. Uma ação também que é fundamental e que é efetiva, na verdade, a prefeitura já anunciou algum tempo atrás para as pessoas efetuarem a limpeza desses espaços, dos terrenos, principalmente das próprias propriedades, mas a gente sabe que tem terrenos aqui que são baldios, que existem donos, mas que esses donos não cuidam, não se preocupam. Essa situação dos terrenos? Anualmente a prefeitura faz essa campanha de limpeza nos terrenos. É anunciado ao proprietário, anunciado em carro de som, na rádio, inclusive na TV, né, por meio de cards da prefeitura, que o proprietário ele é responsável pelo seu imóvel, tanto um terreno quanto uma residência, comércio. Cada proprietário é responsável pelo seu imóvel, então é de responsabilidade dele zelar por esse imóvel, pela limpeza desse imóvel. Aquele que não o faz, ele será feito pela prefeitura, mas será cobrado no IPTU do proprietário. Então, e pode ser multado também, dependendo da gravidade
da condição em que se encontra o imóvel ou o terreno baldio. Então é muito importante que cada proprietário dê atenção, principalmente nesse período de chuva, aos imóveis, para que não ocorra a multa, né? E até mesmo a proliferação do mosquito. Ô Dalila, existe ainda a preocupação com a Covid, nós temos uma nova cepa que está por aí. A situação da Covid, a questão das doses de reforços, como é que está isso daí? Também nós já temos a vacinação liberada para crianças, quando que vai começar com comorbidade aí de 6 a 3 anos de idade? Que você falasse um pouco para a gente da situação da Covid aqui em Tiquira. Então, em relação à Covid, o município continua reforçando a aplicação das doses de reforço. A partir de 12 anos, nós temos uma dose de reforço, que seria a terceira dose. De 18 anos acima, nós temos 3 doses também. A partir de 30 anos, nós temos 4 doses, 2 doses e 2 reforços. Então, as pessoas que têm nessa faixa etária devem estar observando no cartão quantas doses elas já receberam. E uma dose de reforço para outra dose é necessário 4 meses de intervalo. Então é necessário 4 meses e dependendo da sua idade você tem que conferir se você tem mais uma dose para tomar ou não. Isso para garantir que o nível de anticorpos mantenha na quantidade desejável, né? Com relação às crianças, o município está vacinando no momento de 3 anos em diante. A vacinação de 3 e 4 anos ela é por etapa. Nós já fizemos 3 etapas aqui em Tiquira. Quando é anunciado, os pais devem comparecer na data anunciada, porque a vacina ela vem em pouca quantidade e ela tem duração de 8 horas. Então, no dia que é anunciado, os pais devem trazer as crianças para esse dia para receber a primeira dose e retornar na segunda dose conforme o agendamento. No momento, nós não temos para 3 e 4 anos. Teremos quando chegar a nova remessa para poder anunciar novamente. E receberemos para a semana que vem as doses de crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. Iniciaremos esse grupo somente em crianças com comorbidades. Aí, no caso de não haver comparecimento de crianças com comorbidade, poderemos usar essa dose em crianças que não têm comorbidade, de 6 meses a 2 anos. Como é que está a situação do estoque de vacinas do município? A gente sabe que houve um tempo que a procura era muito grande, quando a doença estava atacando mesmo e pessoas morrendo. Houve um relaxamento por parte da população com relação a essas doses de reforços e com relação ao estoque de vacinas hoje. A pessoa pode vir que tem a vacina? Sim, a vacina ela é feita de acordo com a demanda, né, do cidadão. Porém, ela tem um horário de funcionamento, porque o frasco ele não é duração de 12 horas, dependendo do fabricante. A gente estipula um horário para abertura e encerramento da vacinação para que não haja perda de doses no frasco. Mas diariamente a gente tem dose de reforço e primeira dose, né? Aí, dependendo do fabricante, é necessário agendar o retorno da pessoa, porque dependendo da idade, da faixa etária, como foi a primeira dose, a segunda, tem que repetir o mesmo fabricante. Mas diariamente a gente tem vacina disponível. E conforme o tempo foi passando, a falta de procura da vacina, muitas vacinas venceram no estoque e perdemos muitas doses. Por isso é necessário que a gente faça esse agendamento, uma programação, para que não haja desperdício das doses. Que a população compreenda sobre o horário, né? Porque a vacina tem validade de 6 horas após aberto, 8 horas após aberto e 12 horas após aberto, conforme o fabricante orienta. Mas todos os dias temos dose disponível para o reforço.